Ei, pessoal, boa noite. Mais uma noite de podcast. Podcast Educação é o Alvo, né? E a gente continua a conversa com Patrícia Patrício. Ela que vai falar 3 vezes, anota aí. Vai falar agora, vai falar depois do Instagram dela. Sabe por quê, gente? Muitos gestores, muitos professores, muitas empresas têm procurado a Patrícia para poder dar palestra, para poder fazer acontecer em cada escola, em cada chão de escola, universidade, faculdade, aquilo que ela diz aqui, né? Então, é muito bom te receber, Patrícia, nessa noite. Nós estamos muito felizes. Felizes por quê? É muito bom o dom da amizade, é muito bom o dom da alegria, é muito bom poder construir as coisas juntos. E você, né, sendo a primeira convidada, abrindo aqui as frentes, né? A Heloísa esteve conosco também. E nós continuamos hoje a conversa sobre liderança. Patrícia, mas dá o seu boa noite aí divertido, fala o nome do seu Instagram, manda beijo pro marido, manda pras filhas. Olha isso, gente, olha só Boa isso. noite, Paulo. Boa noite, meus queridos que estão aqui com a gente. O podcast Educação é o Alvo. Hoje nós vamos falar sobre gestão, sobre liderança e resultados, né? Então, realmente, Paulo, eu falei assim que se não for para ser leve, para ter alegria, eu nem saio de casa. Não, hoje ela gravou, gente, a chamada pro podcast lá na Pampulha, de bicicleta, a mulher toda colorida. Eu falei, é assim que a vida deve ser, né? É isso. Algumas pessoas falam assim, a gente precisa acordar. Acordar tem, né, acordar. Tem que dar cor para a Dar vida. cor. Isso aí. Patrícia, uma pergunta então. Como que o líder dá cor para a sua instituição? Nossa, que legal essa pergunta, adorei. Então, Paulo, são características muito peculiares, né? E a questão assim, do dom, né, do líder, ele tem naturezas diversas, né? Então, como que ele colore, né? Eu falo que ele precisa dar a oportunidade para o outro, para os seus colaboradores estarem no meio da roda, para seus colaboradores contribuírem. E outra coisa, ele precisa ter uma energia muito diferente, né? Porque uma coisa é eu chegar no meu local de trabalho e falar assim: "Ô, gente, bom dia". Outra coisa é falar assim: "Gente, bom dia". Né? Então, assim, é trazer entusiasmo. Eu amo essa palavra, né? Que a etimologia dela é muito bonita, que fala exatamente ter Deus, né, dentro da gente. Então é chegar com o brilho de Deus, chegar com a alegria, com o desejo de fazer aquele dia um dia muito especial, um dia colorido, um dia leve, né? Então é assim que a gente dá cor em todos os lugares em que a gente está. Aliás, eu tenho uma filosofia de vida, sabe, Paulo? Que se eu não posso melhorar o outro, se eu não posso melhorar o local de trabalho, a minha casa, o que eu estou fazendo ali? É verdade. Porque, Patrícia, eu dei um exercício para meus alunos essa semana. Adolescentes, tá? Eu dou aula no nono, na primeira e na segunda série do médio. E eu pedi para eles separarem as 24 horas do dia, aquele exercício muito comum de projeto de vida, né? Como que a gente faz a gestão do tempo. E eles dormem 8, né? Eles vão para a escola, ficam 6, com translado e tudo. E quando eles foram ver, sobrou tempo, né? Uma coisa importante na vida de qualquer líder é a gestão do tempo, É né? Gestão do verdade. tempo pessoal e da sua equipe, né? E é muito bom quando a gente percebe aquela pausa, né, que eu sei que você faz, né? Cumprimenta o porteiro, ali você já tem um feedback de como é que estão as coisas, né? Cumprimenta as educadoras de apoio da limpeza, as educadoras da secretaria, né? A gente, na verdade, o líder tem que ter esse olhar 360. Mas eu quero te perguntar o seguinte, hoje que a gente vai falar de liderança e resultado, né? Por que você escolheu esse assunto para se dedicar lá no seu canal do Instagram e também nas palestras inúmeras, né? Estou vendo que a agenda está difícil, então, gente, corre lá, viu? Graças a Deus, Graças né? a Deus, isso é bom, eu vibro com a prosperidade das pessoas.
Eu tenho um lema, Patrícia: generosidade gera prosperidade. Olha que bonito. Sabe? Quando a gente é generoso, a prosperidade vem. A gente passa aperto, passa aperto. O mês de março foi muito apertado para mim pessoalmente. Algumas coisas inesperadas aconteceram e eu fiquei preocupado. Depois eu deitei na cama, fiz uma meditação e a moça que estava conduzindo, que é a Mirna, ela falou uma coisa muito legal. Ela falou assim: é melhor o feito do que o perfeito. Aí eu dei aquela relaxada e falei: bom, eu fiz o que eu dei conta, porque senão a gente sofre muito, né? A gente não é máquina, né, Paulo? Ninguém, né? A gente não é máquina. Patrícia, então, por que você escolheu esse assunto para se dedicar e agora fala o seu Instagram novo, porque eu sou o patrocinador dele, assim, vamos dizer, eu sou um divulgador, sou um embaixador do Instagram da Patrícia. Isso mesmo, Paulo. Exatamente, eu abri, né? Eu criei esse novo perfil do Instagram que chama Escola de Gestão Educacional, né? Então, nesse perfil, eu trago o meu lado profissional. Eu trago aquilo que eu venho pensando, que eu venho estudando, eu trago minha trajetória de vida, né? Embasada pelas teorias, obviamente, mas aí nesse lugar eu trago as reflexões, conceitos, a mão na massa, né? Então, se você gosta de educação, segue a gente no Escola de Gestão Educacional. E neste espaço, eu faço questão de trazer a gestão com foco em resultado. Por que disso? Você me perguntou, né, Paulo, por que você se dedica a esse tema? A gente é muito da nossa história, né? Então, os meus pais sempre me disseram: Patrícia, dê o seu melhor. Não seja mediana. Faça além do que as pessoas vão te pedir, né? Então, eu venho de uma família pobre, né? Meus pais, eles fizeram o ensino superior depois de velhos, né? Depois de velhos não, né? Depois de adultos, casados e tudo. Então, o papai ele se formou na universidade, eu já tinha 14 anos. Né? Então, assim, foi uma luta, foi uma vida de muita luta, de muito sofrimento. E eles sempre me falaram o seguinte: minha filha, se você quiser vencer, você tem que vencer pelo mérito, você tem que vencer pelo estudo, pela educação. Né? Então, isso trouxe para mim essa meio que uma obsessão pelo resultado, pelo bem feito, né? Por entregar além do que me foi pedido. Então, quando eu fiz a pedagogia, eu pensei assim: bom, eu estou indo para eu fiz a opção para ir para o pedagogia exatamente para continuar aquele legado de educação, porque na minha cabeça só a educação é o caminho. A educação é a única maneira da gente conseguir transformar a nossa sociedade, conseguir emancipar os sujeitos para ter uma vida melhor, que é o que meu pai e minha mãe falavam para mim: minha filha, se você quiser vencer, você precisa estudar, você precisa ser melhor, você precisa entregar além. Então, juntou essa mentalidade que os meus pais me deram com esse desejo meu de fazer a pedagogia. Quando eu entrei para a pedagogia, foi exatamente para pensar a pedagogia como uma possibilidade de melhoria da educação, né? Porque ali a gente já tinha um cenário desanimador da educação, infelizmente, né? Nossa educação nunca foi um modelo. Então, o meu sonho, na verdade, a partir da pedagogia, a partir do meu trabalho como pedagoga, transformar as escolas, né? Então, nesse sentido que eu venho trabalhando. E agora, mais do que nunca, né, essa necessidade da gente dar, como diz os meninos, né, um grau nessa competência. Porque nós estamos aí com uma defasagem de 2 anos que eles vão virar, sei lá, 5, 10 anos, né, de defasagem. Então, o meu objetivo é esse, Paulo. Nossa, muito legal. O meu alvo também sempre foi e sempre será mudar a educação, né?
O pessoal já ri do meu anel está aqui, eu casei com a Marília, meu bem, beijo, e casei com a educação. Né? Esse anel serve para isso, para dizer isso. Patrícia, eu também tenho essa inquietação sobre o resultado da escola. Eu sei que você faz diariamente essa mesma pergunta que eu. Por que uma escola consegue e a outra não? Por que uma escola dá certo, e dar certo não significa só ranking, mas ranking é importante também, né? Os pais procuram ranking lá desde a educação infantil, né? É isso mesmo. Como que a escola está no Enem? O Enem mudou, eu vi seu post lá falando sobre o Enem, né? Lá na @escola de gestão educacional eu vi o post da Patrícia, né? Um carrossel, falando sobre as mudanças no Enem. Então, que coisa boa, ter um lugar onde a gente pode buscar uma informação segura e uma informação que nos ajuda a crescer. Patrícia, por que uma escola consegue e a outra não? Você descobriu essa forma? Conta para nós. Olha, essa pergunta é aquela pergunta que me inquieta, né? Que me inquietava. Por que uma escola consegue se dar bem e a outra não? E você falou muito bem. O se dar bem não significa só resultados, né? Então, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu estava numa escola e a diretora falava comigo assim, olha, Patrícia, aqui não tem jeito. Eu até falei isso na semana passada. Sim. Aqui não tem jeito, aqui vai ser assim. Só que a inquietude fala mais alto e eu não aceito, né, esse tipo de resposta, não tem jeito. O não tem jeito significa, para mim, eu sou incompetente. Né? Então, assim, se eu não vou correr atrás, se eu não crio estratégias para melhorar aquilo que eu penso ser um problema, eu não estou fazendo a minha função de líder. Então, você me pergunta, Patrícia, por que algumas escolas dão certo, outras não? Eu vou contar 4 historinhas rápidas, bem rápidas, mas para ilustrar isso, essa pergunta que você acabou de me dizer. E, na verdade, eu não vou dar resposta. Eu quero que você me ajude a concluir, tá? Se tem receita, se não tem receita. Vamos lá, 4 historinhas bem rápidas. Eu vou falar para vocês a primeira história, que é a história de um líder, de um diretor de uma escola em São Paulo, em Heliópolis. É uma escola pública e ela sofria com a violência. Né? Então, é uma escola que ela era assaltada constantemente, uma escola com muros muito altos, e lá em cima do muro, assim, aqueles arames retorcidos, né? Com choque, tudo, e mesmo assim as pessoas entravam e roubavam os equipamentos, roubavam merenda, roubavam tudo. Então, era uma escola que ninguém percebia que era uma escola. Eram muros muito altos e os muros não inibiam a ação dos marginais. E aí o diretor, então, pensou assim, bom, já sei o que eu vou fazer. Ele teve uma sacada de mestre. O diretor teve uma sacada de mestre. Começou a sair pela comunidade e falar assim, olha, o seu filho foi assaltado. O seu filho foi assaltado. O seu filho foi assaltado. O seu filho foi roubado. E aí aquilo gerou um murmurinho, né, um burburinho assim na comunidade, assim, como assim o meu filho foi assaltado, né? Então aí ele contou que entraram na escola e roubaram os computadores e roubaram tudo. Então, quando ele transferiu o roubo da escola para o seu filho, aluno da minha escola, aquilo tomou uma proporção muito diferente, né? Então, ele buscou parcerias na comunidade. Então, a comunidade, aquela associação, né, do bairro, veio para dentro da escola, ele abriu as portas da escola e veio para ajudar. Fato é que não demorou muito, tudo o que foi levado foi devolvido. Olha só. Então, ele teve um problema que era o problema de violência. Ele foi extremamente criativo, inovador. Ele teve uma postura diferente do comum, porque o comum é botar o muro até em cima, colocar a cerca, o arame farpado, e que não adiantou. Punir
punir quem? Colocava câmera. Então, quer dizer, ele trouxe a emoção para perto da comunidade. Olha, o seu filho foi assaltado. E isso é muito interessante quando a gente pensa a ética, né? Ele pegou o que era o interesse privado e mostrou que esse interesse era público. Isso é uma aula de Perfeito. cidadania. Eu estava falando com o Paulo Magalhães, né? Paulo Magalhães é um geógrafo, né, gente? Ele recebeu o prêmio de melhor educador do mundo brasileiro, tá? De São Paulo, dá aula na rua. Ele vem falar num evento que a gente está organizando aqui em setembro, em Belo Horizonte, se Deus quiser, se der tudo certo, né, Paulo? Dá seu jeito. E aí, ele estava contando como foi essa experiência de ser considerado um dos melhores educadores do mundo, né? É um geógrafo e ele começou a dar aula na rua para mostrar o quê? Para mostrar que pode ter resultado na rua. E você deu o exemplo de um diretor que conseguiu, também no estado de São Paulo, reverter uma situação de furto, né, assalto, violência e estabelecer a cultura da paz, né? Falando de cultura da paz, Patrícia e eu fomos convidados para mediar aí um debate com dois grandes líderes aqui da educação. Nós vamos contar nos próximos, tá, gente? Por enquanto, não. Eu estou contando a história, Paulo. Tá. São 3. Então, ó, segunda história agora, Patrícia. Segunda história sobre como atingir resultado, né? Por que uma escola consegue e outra não? A pergunta é essa. Isso aí. Vamos para a segunda. Então, olha, a primeira história, o resultado ele atingiu. A segunda história é de uma diretora lá de Tocantins, que ela tinha um problema de evasão, que, aliás, é o problema hoje real de todas as escolas públicas, principalmente as que estão mais, né, afastadas. Por quê, gente? Porque o adolescente, ele perdeu a sequência. Acaba que ele vai meio que no fluxo, né? Ele vai no fluxo. Então, com a questão da pandemia, ele, né, infelizmente, ficou afastado da escola e agora, para voltar, está sendo o maior desafio dos gestores, né? Então, a gente vem acompanhando isso, o maior desafio é a evasão. Mas isso aconteceu antes da pandemia. E aí, a diretora chamou os professores, a equipe técnica, os funcionários para uma reunião. Falou assim, olha, nós temos um problema. O nosso problema é a evasão. De que adianta eu ficar buscando estratégias para melhorar a qualidade do meu ensino, se o meu problema é que a criança, que o nosso jovem, a nossa criança não está dentro da escola. Então, eu vou priorizar o problema, que é a evasão. Bom, fez aquele brainstorm, todo mundo falou, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Quer dizer, ela envolveu a comunidade educativa no problema e eles chegaram à conclusão de que eles poderiam ir às casas, né? Então, fizeram uma comissão, eles começaram a fazer visitas, eles instituíram a ligação para casa, isso também numa escola pública lá em Tocantins. Então, os próprios professores e os funcionários, equipe técnica, a diretora, eles foram às casas entrevistar, né, as famílias para saber por que os alunos, não estavam indo para a escola, né? Então, diante daquilo tudo, eles foram criando estratégias, eles foram fazendo pactos e fato é que a evasão, em 2 anos de trabalho, foi a 0. Olha que legal. Gente, e para finalizar, eu vou contar um outro caso. Esse caso é meu. Terceiro caso. Terceiro caso e último. Patrícia em ação. Numa escola, aquela escola bem linda, né, que a gente sabe, lá no Rio de Janeiro, que eu era diretora, a gente tinha um problema muito sério no trânsito, na chegada dos alunos na escola e na saída. Só carrão, gente. Nossa, eu fiquei apaixonado com esse lugar aí. Olha, era assim, uma falta de educação, um desrespeito. Todo dia era uma briga que tinha lá na porta, porque as pessoas não respeitavam as regras do trânsito. E isso em reunião de professores, formação continuada, a gente conversando sobre... Eu gosto de trabalhar em cima de cases, né? Quais são os cases, quais os problemas que nós estamos enfrentando e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu sempre trago isso para a roda de professor, de especialista, de funcionário, porque tem que sair daquele conjunto, porque senão ninguém
pega como responsabilidade sua. Isso é ideia da diretora. Sim. Então, primeiro, que uma cabeça pensando não vai muito longe, né? Muitas pessoas ajudam no que a gente chama... Gente, eu li um livro há muito tempo atrás, tenho que falar dele, tá? Chama A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Ah, não, você não vai falar dele. Napoleão Hill tem várias leis como ter sucesso na vida, né? Eu até falava isso outro dia com o Hermes. Hermes está aqui, um abraço pro Hermes, pro Jair, o pessoal aqui que está nos ajudando, né? Toda a logística para tudo acontecer aqui, gente, tem uma sequência enorme, tá? De trabalhos. Eu estava falando sobre o Napoleão Hill, né? E essa experiência que você está contando, as três, eu vou resumir, tá? Para você chegar na terceira. Primeiro você falou de uma busca ativa, interativa, para poder mudar o cenário de violência na comunidade, escola pública. Segunda, você falou de uma busca ativa também, mas para conter os números de invasão, mobilizando de dentro para fora. E essa terceira, você também está falando de dentro para fora. Porque, sabe por que eu acho importante eu fazer esse resumo? Porque muitas pessoas da gestão estão querendo uma solução de fora para dentro. Perfeito. Acho que um consultor vai chegar e vai resolver. O consultor, na verdade, ele vai olhar, vai dar um diagnóstico. Se o gestor for bem humilde, ele vai acatar aquele diagnóstico naquilo que é tangível, bom e que tenha validação para ele, e vai tocar o trabalho. Mas as soluções aí que você está dando, elas nascem de dentro para fora. Então, vamos lá. Escola particular, trânsito agitado, professores participando, toró de ideias. Toró de ideias. Toró de ideias. Os professores deram a ideia de colocar os alunos, ou seja, os filhos daqueles que não estavam cumprindo as regras, colocar os alunos como guarda de trânsito dentro do estacionamento. Uau! Olha, foi tenso porque a dúvida foi, poxa, como é que vocês vão colocar o meu filho fazendo um trabalho que tinha que ser de um funcionário da escola? Porque é isso que a gente ouve. Sim. Né? Eles não entendem. né? Classe A. Eles não entendem que aquilo ali, né, também para o aluno é uma aprendizagem pedagógica, né? Então, nós tivemos que criar um projeto de educação para o trânsito, para os alunos, e a gente não precisou colocar os meninos lá fora no estacionamento. Por quê? Porque os próprios alunos foram os condutores da boa maneira, da boa prática. E eles fizeram cartazes, eles fizeram um movimento e que reverberou dentro de casa. Fato é que a gente não teve mais, a gente não precisou chegar ao extremo que era colocar os meninos lá fora dizendo: oh, papai, aí não pode estacionar. Mamãe, aí não pode entrar. Você está entrando pela contramão. Você está parando no lugar do cadeirante, sendo que a gente não tem essa necessidade. Ou seja, né, a educação ela veio de uma forma de conscientização e não de uma forma punitiva, colocando guarda, multando, etc. e tal. E para fechar, que eu falei que era 3, mas na verdade são 4. É isso que eu estava contando aqui, porque tem a quarta. Tem a quarta. A quarta é o seguinte, Paulo. Aí eu vou falar de resultado de aprovação na UFMG, tá? Na época, eu assumi a coordenação de uma grande escola em Belo Horizonte, de uma rede, e eu ficava encafifada porque que aquela unidade, que aquela escola não tinha um percentual equivalente a uma outra. Nessa época eu ganhava de você, tá? Até você chegar eu ganhava. Você sabe que eu dava aula da top das galáxias. Sei. Tá? Mas infelizmente meu gestor morreu. Oh, meu Deus. Deixa quieto. Deixa quieto. E aí eu falava para os padres assim: o que acontece? A gente tem tudo aqui nessa escola. Por que a gente não chegou lá ainda? Ah, Patrícia, você que tem que falar isso para a gente. Por isso que você foi contratada. Ah, que bom, hein? Olha que legal. Toda a delegação estava na mão da Mas eu achei isso muito legal. Eles me deram uma Sim. confiança, eles me deram
um poder, né, de ir atrás. E numa confessional, desculpe te interromper, Numa confessional. numa confessional isso era muito difícil de acontecer nesse tempo que você está fazendo o recorte. Sim, há 20 tá? anos atrás. Vamos falar assim de anos 90. Aí nos anos 90 isso era muito difícil, né? De acontecer, de um líder de uma escola confessional colocar na mão de uma mulher leiga, porque eu estava ontem dando aula para os alunos, né, a maioria mulheres, né, ainda bem, porque teve guerra, né? Os homens morreram. Aí a maioria da sociedade é mulher. Inclusive, quem vai decidir os destinos do Brasil nesse ano vai ser o público feminino, né? E aí, ainda bem também que não tem como votar no bonito, tá? Porque a situação tá grave. De feiura, eu sou feio, eu sou feliz. Mas vamos voltar. E não sou candidato. Vamos voltar. Patrícia, anos 90, era difícil entrar na UFMG, não é? E religiosos colocam uma leiga mulher para tomar conta disso, da coordenação e na direção pedagógica. E aí? Na época eu era da supervisão do ensino médio, né? Uau! E aí, então, o que eu fiz? Eu fiz o que o Napoleão Hill fez durante 20 anos. Estudou o sucesso das outras. Exatamente. Yes! Mastermind. Napoleão Hill, que você acabou de citar, né? Foi o primeiro, quando você falou da Lei do Triunfo, foi o primeiro tratado de liderança mundial. Sim, 1929. Pensa que legal. Uma crise. Interessante que não foi nada científico. Assim, né? Ele é tido como um livro de autoajuda. Os acadêmicos, né? Os meus colegas acadêmicos, inclusive dentro da minha própria casa, né? Meus irmãos, um filósofo e o outro mecânico, engenheiro mecânico. Eles falam comigo assim: Patrícia, para com essa coisa de autoajuda, para. Eu falei: gente, vocês não estão entendendo. Isso é ciência também. Isso é ciência. Tanto é que, quando ele foi lançar o livro, Napoleão, ele passou por várias bancas universitárias, vários empresários riquíssimos na época, para validar esses princípios que ele fala, né? Que o Napoleão Hill fala. Então, eu fiz intuitivamente o que ele fez durante 20 anos para escrever essa Lei do Triunfo, os 15 princípios. E já que o pessoal critica então esses livros, eu vou receitar um que me impactou muito. Até pouco tempo eu fumava meu cigarrinho de palha, tá? Vou falar aqui o pecado, entre aspas, né? E aí eu li O Mais Esperto que o Diabo, um livro também do Napoleão Hill, tá? Esse ano reli, eu já tinha lido há muito tempo atrás, e parei. Até com o meu cigarrinho de palha, que todo mundo sabia que era, né, que eu amava. Eu, com a leitura desse livro, e o capítulo 9, sobre escolas, do livro Mais Esperto que o Diabo, merece uma dissertação. Aí. Tá? Então, muitas vezes, no Brasil, as pessoas não leem quase nada, gente. Deixa ler a autoajuda. Se cada um se ajudar, já melhora muito. Perfeito. Mas Patrícia está falando de leis de pesquisa empírica que ela fez para pegar uma escola que não era ranqueada na UFMG e conseguir elevar esse nível de proficiência. Foi. Né? Então, assim... Tem gente que gosta que fala cientificamente de proficiência, tá, gente? Avaliação externa, avaliação interna. Isso. Um líder educacional tem que pensar nisso, né, Patrícia? Tem que saber isso muito. A gente vai falar daqui a pouquinho e sobre avaliação. Deixar de ser chefe e ser líder. Isso mesmo. Então, naquela época, as grandes escolas, as outras grandes escolas, porque essa que eu estava também era uma grande escola, mas as outras escolas que tinham mais resultado abriram as portas para que eu pudesse ir e ver o que eles faziam. Olha que legal, parceria. Sim. E que hoje a gente precisa muito disso dentro da gestão educacional. A gente precisa fazer esses encontros de trocas. A educação não permite muito isso, né? Fica cada um no seu quadrado. Enfim, fiz essa pesquisa. Sobre visita de campo essa também. Pesquisa, levantei empírica. O que cada escola fazia e fiz um plano de trabalho.
fiz um projeto, a gente tinha que ter custos, porque tinha ações a serem implementadas, né, que envolviam os alunos, envolviam os professores, e, enfim, a instituição bancou e a gente conseguiu um resultado que nunca tinha conseguido antes, né? Na época não tinha Enem, então era o vestibular da UFMG, primeira etapa, segunda etapa, né? Então, assim, Paulo, essas coisas que eu narrei, essas histórias que eu contei hoje, elas nos trazem algumas pistas. Não existe uma receita, né? Mas, como você disse, existem alguns princípios que fazem com que o líder ele seja diferente, ele tenha um resultado, né? Então, assim, ter claro um objetivo, ter um desejo muito forte, ardente, né? Uma inquietude. Uma frase que minha mãe falava sempre quando eu, né, naquela época da adolescência, que eles falavam muito, Patrícia, olha, vai por aí, para aí. O que você pensa, você consegue. E depois eu vi isso no livro do Napoleão. Isso. O que você mentaliza, o que você pensa, você consegue, né? Tem um livro antes dele que chama A Chave Mestra das Riquezas, né? E lá, que foi A Chave Mestra das Riquezas foi o livro que gerou esse outro. Não foi a lei primeiro. Não, A Lei não, do Triunfo. mas é de outro autor. Ah, O Napoleão tem um com o mesmo nome. Mas já que a gente está falando de livro, Patrícia, vou pedir licença para te dizer o seguinte, olha, gente, nós, Educação Alvo, Movimento Educação Alvo, a gente acaba de lançar esse livro, chama Educadores Transmediáticos. Então, por que a gente criou o podcast, por exemplo? Olha, a gente já tem um canal no YouTube que é Educação ao Alvo Podcast. A gente já tem o Instagram, né? Educação ao Alvo Podcast e @Paulo H. Souza Alvo, que é o meu pessoal. Que daqui a pouco a gente vai trocar. Temos o canal da Patrícia, né? Que é @Escola de Gestão Educacional. Vai lá, gente, já clica lá e já marca isso. Patrícia é uma das autoras também desse livro, que simplesmente está nos alegrando muito, né? Agora já começa, demora, tá, gente, para a gente conseguir um resultado, tá? Não pense que resultado também é do dia para a noite. Na pandemia nós tivemos a ousadia de lançar esse livro, em conexão com a Paideia, que nos ajudou com a estruturação do livro. Paideia está lançando um livro, dia 2 de abril também, lá no Outlet do livro. Esse livro aqui, da educação infantil, já está chamando a atenção de várias faculdades e inclusive de uma grande prefeitura aqui de Minas Gerais que está querendo que a gente vá lá. Uma não, duas prefeituras. Tá? Então, se você tiver de dar algum presente para uma professora da educação infantil, por favor, sem medo, pode dar esse livro aqui. É propaganda mesmo. E aí aqui, ó, esse livro sobre as famílias, livro que me deu a oportunidade de visitar uma escola belíssima agora, né, e me dará a oportunidade de ir numa escola pública da cidade de Contagem, o Eli Horta, onde darei uma palestra junto com a prefeita da cidade, a Marília Campos. Então, por favor, são livros coletivos. Por que coletivo é bom? Porque várias pessoas pensando junto criam um mastermind, uma mente mestra. E é por isso que eu gosto de livro coletivo. E aqui, gente, esse é pessoal, é individual, mas com a ajuda muito grande do Renato Casagrande, do Instituto Casagrande, e da professora Lucília Panicé, né? Ela que foi a leitora crítica do livro, e bem crítica. Ela é uma pessoa maravilhosa para trabalhar com ela. Exigente, pós-doutora em gestão do conhecimento, então alguém que sabe do que está falando e do que está fazendo. E aí eu pedi para que ela me ajudasse criticando o texto. Esse livro está fazendo muito sucesso, chama Escolas Antifrágeis. Ele vai me dar a oportunidade de falar junto com o autor do conceito, tá? Então vai ser muito bacana encontrar com a Nassim Taleb no evento, né? Então, gente, se vocês quiserem adquirir, faça contato com a gente lá no Instagram, tá bom? Mas voltando aqui, a Patrícia citou 4 casos, vou resumir para quem entrou agora. O primeiro caso, de uma escola pública, onde depois de um toró de ideias, com professores e colaboradores da escola, educadores de apoio, eles foram perguntar por que os filhos das famílias tinham sido assaltados. O que é isso? Houve uma inversão do público e do privado e uma reversão do privado para o público. Muito legal isso. O segundo exemplo que ela deu foi também um toró de ideias, uma reunião de professores e colaboradores da escola,
para tentar conter a evasão. Então, uma busca ativa, ativa mesmo, onde os profissionais da escola saíram para visitar as famílias. Veja que coisa bacana. A terceira, numa escola já particular, né, a questão era o trânsito, uma classe média alta no Rio de Janeiro, e através de um projeto que envolveu alunos, os alunos passaram a se tornar mestres dos pais. Vou falar assim para ficar mais bonito. Né? Mas assim, ensinaram os pais essa cidadania com o trânsito. Trânsito esse que precisa de muito cuidado, né, até hoje. E a quarta experiência que a Patrícia contou foi como escolas abriram portas para ela fazer uma pesquisa, visita de campo, visita técnica, elaborar um plano de ação, um plano de trabalho, um planejamento estratégico para ranquear melhor a escola na época do vestibular da UFMG, né? Sobre o Enem, a Patrícia já deu lá na @gestão, Escola de Gestão Educacional, as pistas para o novo Enem, tá, gente? Pesquisa lá que vocês vão ver que legal. Patrícia, voltando, qual que é o papel do líder, então, na escola? Porque eu estou vendo muita gente chefe, sabe? Assim, tem gente que até hoje, né, nem os índios têm chefe, porque muita gente fala assim, quem tem chefe é índio. Na verdade, o cacique, ele coloca tudo na roda, né? É isso mesmo. E aí? Você sabe que eu descobri há pouco tempo, Paulo, no site do MEC, tá? Eles fizeram uma matriz de competência do diretor educacional. Você sabia disso? Eu não sabia, eu aprendi com você lá no seu post. Parece que foi ontem. Foi ontem, isso mesmo. Então, assim, gente, é muito importante nós termos clareza do nosso papel. Qual é o papel do líder educacional, né? A pedagogia, ela nos dá muita base teórica sobre a aprendizagem, sobre o desenvolvimento, sobre a didática, os fundamentos da educação, mas ela não prepara o educador para ele ser um gestor. Isso é fato. Sim. Por isso que eu criei a Escola de Gestão Educacional. Tá? Perfeito. A nossa graduação, ela não prepara. Então, nós precisamos ter clareza do nosso papel, das nossas funções e dos processos, né? Como é que eu vou trilhar o caminho para desenvolver cada função, para desenvolver dentro daquela função todos os processos, como eu vou controlar esse processo. Então, gente, quando eu trago esse assunto, eu não estou tirando da educação o amor, né? Aquele encantamento e trazendo algo empresarial. Não é isso. Mas nós precisamos profissionalizar a nossa gestão. Nós precisamos tornar o nosso trabalho eficiente, mais eficiente. Como que a gente torna o nosso trabalho mais eficiente? Tendo clareza das nossas funções. O que é da minha responsabilidade fazer que eu não posso delegar para a minha equipe técnica? O que eu preciso que o meu professor faça para conseguir um resultado diferente daquele que está sendo realizado? Eu tenho que ter clareza daquilo e eu tenho que ter métricas e diretrizes para munir o meu corpo técnico de informações, de dar para o meu corpo técnico as diretrizes para o meu corpo técnico trabalhar com segurança. Porque a pior coisa que pode acontecer para uma equipe é não ter clareza do que a gente espera dessa equipe, né? Então, o papel do líder é estabelecer junto com a equipe o caminho, né? O caminho para que cada um, dentro do seu papel, desenvolva o seu trabalho, né? Então, é por aí. Gente, a gente quer agradecer, né, todo mundo que está nos assistindo agora, quem vai assistir depois. É importante dizer que vai ficar no YouTube essa gravação. Eu quero mandar um abraço para um amigo de São Paulo, Gabriel Perissé, professor, doutor, né, ele que elogiou muito, né, o nosso trabalho aqui, fez aniversário ontem, parabéns para ele. Eu mandei também para o doutor Celso Vasconcelos, né, parceiro aí de algumas jornadas.
para o Casemiro Campos lá no Ceará e para o Renato Casagrande lá no Paraná. Então, devagarzinho, a gente vai crescendo e eu acho que tem que ser por aí mesmo. Patrícia, o que é liderar para o processo? Porque você está falando do processo, muita gente... outro dia, recentemente eu estava numa escola que a gestora, hoje diretora dela, ela não gostava de falar processo, né? Ela tinha, parece que, traumas assim de advogados, mães advogados que apareciam na escola, porque nem sempre a relação escola-família é tranquila, né? Muitas questões, sobretudo agora depois da pandemia, a gente tem visto algumas situações assim de violência na escola, de crise de ansiedade dos filhos, né? E para coordenar tudo isso, é bom que a equipe seja treinada por um processo, né? Um encadeamento, uma forma de fazer o sistema preventivo, para tudo ocorrer de maneira bem tranquila, né? O que você pode dizer, tanto para quem está com a gente agora ao vivo, quanto para os 140 gestores que vão receber depois isso? Paulo, eu vou pedir licença a você, né, e o Sim, pessoal que está aqui, para poder pegar um dos processos, tá, que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação. Então, quando eu falo que o gestor precisa ter clareza, né, de todos os processos, ele tem que ter em mãos os processos, né? Isso significa o seguinte, gente, vocês sabem, ser gestor é equilibrar, né, aquelas bolinhas, e como equilibrista mesmo, um monte de bolinha, equilibrar todas sem deixar cair, né? Então, cada bolinha daquela é um processo. O que não dá é eu chegar no meu trabalho sem saber quais são os processos, sem saber quais são as prioridades, sem saber quais são as atividades que o gestor precisa fazer e precisa acompanhar também. Não é só delegar e deixar na mão da equipe, né? Então, quando eu falo gestão por processos, é ter a clareza de tudo o que passa dentro da escola para ele conseguir acompanhar, inclusive, né? Então, você falou uma coisa que o educador não gosta, né? Ele não gosta mesmo, é uma resistência, né? Com a questão de resultado, com a questão de processo, acha que a gente está querendo tornar a escola uma empresa. Mas, na verdade, não é tornar a escola uma empresa, porque as naturezas são muito diferentes. Mas é dar à escola clareza, organização, planejamento. Então, aqui, olha, a primeira competência de um gestor escolar é coordenar a organização escolar nas dimensões político, institucional, pedagógica, administrativa, financeira, pessoal e relacional, construindo coletivamente o projeto pedagógico da escola. Isso aqui é uma competência que eu vou conseguir destrinchar em vários processos, em vários processos. Então, sim. quando eu defino cada processo, eu dou para a minha equipe a tarefa de cada um. Isso. O que às vezes eu tenho percebido por aí, Patrícia, é que falta um descritivo de função e um respeito à hierarquia. Falta Eu, mesmo. como gestor, né, hoje eu estou professor, eu estou muito feliz como professor, tenho um convite para gestão, mas é na universidade, e já aceitei, né, parece que nós vamos junto também nesse barco, né, é, mas assim, o que eu vejo é que falta é obedecer à hierarquia, mas mais do que isso, porque senão hierarquia fica parecendo, ah não, essa pessoa já quer implantar aqui um regime militar. Ora, se o perfil da escola for esse, dá para ser também um gestor lá. Mas eu trouxe uma palavra nova em baila, no livro novo que eu escrevi, que é esse Escolas Antifrágeis, que chama holocracia. Holos é a visão do todo. O gestor tem essa visão. E tendo essa visão, tomara que tenha, né? Tendo essa visão, o que ele precisa fazer? Saber delegar e cobrar o resultado de quem tem que cobrar na hora que tem que cobrar, não é?
E saber como cobrar também, porque eu acho que hoje as pessoas estão bem sensíveis no pós-pandemia, não é? O que não quer dizer que as coisas não podem ser ditas com clareza, né, no lugar adequado, do jeito adequado, com um momento marcado para isso, sem que o colaborador se sinta constrangido de ser chamado repentinamente na sala do chefe, né, se é que é chefe. Então, quais os instrumentos que a gente tem disponíveis, Patrícia, para poder fazer uma gestão assim assertiva para resultado? Lembrando que resultado também é felicidade das pessoas, né? Porque muita gente pensa que resultado é só número. E Exatamente. uma coisa que você disse que eu fiquei incomodado, escola para mim é empresa, tanto a pública quanto a privada é empresa. Ela tem que gerar lucro. Agora, nem sempre o lucro é financeiro, Perfeito. né? Isso mesmo. Lucrar às vezes é pacificar aquela região, cuidar daqueles jovens que estão com fome. Outro dia numa escola de EJA, a pessoa falou comigo, depois de 9 meses eles vão embora, porque eles comeram, eles vão embora. Uma professora de uma escola estadual, onde eu fui dar uma palestra, né? Na semana dos DAOs, né? Levei meu amigo lá para dar uma palestra e eu ouvi isso dela. Então, o que é resultado mesmo? Que tipo de instrumento que a gente tem, né? Porque eu sei que você tem vários aí. É Nas suas palestras eu fico encantado, porque cada hora aparece um novo processo. Conta para nós. ótimo você ter resgatado o conceito de resultado, Paulo. Porque, na verdade, o resultado não é apenas o resultado de números, né? Então, quando eu fiz questão de trazer 4 exemplos diferentes das Sim, escolas adorei transformadoras. isso. Veja bem, escolas transformadoras são aquelas escolas que conseguiram um resultado dentro da necessidade e da realidade E do deles. seu contexto, né? Exatamente, né? Da realidade, do contexto deles. Então, assim, a primeira escola, ela foi uma escola que transformou a realidade, transformou a vida dos seus alunos e pelo resultado. Qual que foi o resultado? Conseguiu com que a escola fosse, que a comunidade fosse pacificada e que a escola parasse de ser arrombada para levar os equipamentos. Então, olha, nesse caso, o resultado foi a paz. Tangível também, né? Porque não vai embora o que é público, né? Porque é tão difícil, você quer ligar uma TV, a TV Exatamente. foi roubada, né? E A aí, escola tá Paulo, pichada. é óbvio que essas escolas que nos chamam a atenção, a gente está sempre com um olhar sobre elas. De- anos depois desse ocorrido, a escola começa a mudar o foco para o resultado que é o desempenho do seu aluno, né? Então, primeiro, o gestor ele precisa priorizar a sua luta. Qual luta ele vai lutar, A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né, né? Patrícia? Então, numa escola que o problema é evasão, não adianta eu querer colocar os meninos em primeiro lugar no Enem, sendo que os meninos não estão dentro da escola. Então, o gestor ele precisa ter a sensibilidade para eleger qual é a prioridade, né? Então, nesse caso, retomando, o resultado não é só numérico. O resultado, primeiro eu preciso ter condições de trabalho, condições vitais. Nesses casos anteriores, são condições vitais, para depois eu pensar no resultado numérico, né? E é claro que quando a escola está bem estruturada, os problemas, o gestor consegue diminuir os problemas, eu consigo ter o reconhecimento da comunidade, a minha escola passa a ser respeitada, as famílias querem que os filhos estudem naquela escola, aí eu estou falando de resultado financeiro, que eu já começo a ter aluno na Sim, escola, perfeito isso. né? Então, assim, gente, é uma onda, né? Eu começo local, eu vou organizando a minha escola, eu vou dando resultado em vários âmbitos e os benefícios voltam em termos de formação, em termos de número de alunos, em termos financeiros, inclusive as escolas públicas, muitas secretarias estão
premiando as escolas que estão conseguindo atingir a meta de proficiência. E isso, resultado na Prova Brasil, resultado no SAEB Exatamente. e o resultado no ser humano, né? Patrícia, toda vez que eu vou te entrevistar, ou que a gente se encontra, eu me lembro de uma história. A história do vestido azul. Me Você conta. conhece a história do vestido azul? Olha, não estou lembrando. Gente, tem um livro que eu quero indicar para todo mundo aqui que chama Canja de Galinha para a Alma. Não deixe de ler esse livro antes de morrer, né? Não vamos falar de morte não, mas não deixe. Chama Canja de Galinha para a Alma. Eu tenho algumas histórias que eu aprendi, mas o vestido azul é assim: um professor ou uma professora vira uma estudante bem pobrezinha e ela só tinha um vestido, né? Então, esse educador ou educadora deu de presente para essa menina um vestido azul. Ela voltou para casa toda feliz, vestiu o vestido, e o pai olhou e disse assim: poxa, que vestido lindo, eu quero que a minha filha seja mais feliz, então acho que eu vou arrumar a casa. Então ele rebocou a casa por dentro, porque a qualquer momento poderia chegar um namorado ali querendo namorar com a filha dele, né? E aí ele viu, não, ficou tão bonita a casa por dentro rebocada, acho que eu vou rebocar a casa por fora. Pintou. O vizinho passou, gostou e falou, nossa, esse vizinho aí tá agora plantando flores, mudou a casa dele, também vou mudar a minha. Então a rua toda começou a melhorar, sabe? E aí o pessoal da outra rua do bairro também quis resolver, porque a rua de baixo estava linda. E depois esse bairro ganhou um prêmio na ONU. Ou seja, tudo começou com o vestido azul. Você, Patrícia, é uma mulher do vestido azul. O seu canal, por isso que eu quero te encorajar, sabe? Não é só elogio, não. Ontem eu, com a Amanda Zanetti, na palestra dela, um abraço para a Amanda, né? Lá no Sinep, no Sindicato das Escolas Particulares, ela deu uma palestra ontem e ela mostrou a diferença para nós de elogio e encorajamento, Que legal. né? Para essa volta agora, depois de tudo. Os jovens estão querendo tirar a máscara, eles estão com sono, é, dependendo da aula, é claro. Nós temos que mudar a nossa postura. Muitos estão na aula parecendo que estão na aula online. Na hora da prova eles ficam ansiosos, porque antes tinha mais tempo. Agora tem o tempo que é o justo, aquele tempo que é o justo para o presencial, né? Naquele tempo eles podiam fazer a prova daquele jeito. Então, toda gestão de tempo envolve isso. E eu quero te fazer uma pergunta. Já que você é mulher de vestido azul, né? Tem muita gente falando de gestão da inovação na escola. Como é que o gestor pode inovar? Ai, Paulo, que legal isso que você está falando do vestido azul, né? Eu acredito muito que o que a gente faz tem uma ação, né? Uma corrente, né? É energia isso, né? Energia. Então, é isso. Eu sempre saio de casa com esse compromisso, né? Colorir o mundo. De colorir, vamos colorir. A questão da inovação, Paulo, não passa por nada diferente do que a mente humana é capaz de fazer sem recursos, tá? Esse diretor que tirou os muros da escola dele e foi para a rua falar o seu filho foi assaltado, ele teve uma postura inovadora, né? Ele saiu do óbvio, ele saiu daquilo que é esperado, né? Que é botar câmera, que é pôr a polícia, que é subir mais o muro. Ele saiu daquilo que é esperado e tomou uma atitude inédita. Ele criou, né? Então, assim, a questão da inovação é a gente conseguir fazer diferente daquilo que a gente vem. E aí eu vou trazer o Enem como exemplo, tá? O Enem não, desculpa, a reforma do ensino médio. Eu estou muito angustiada com essa reforma do ensino médio, Paulo, porque no papel a proposta da reforma Ela ela é é linda, né? incrível. Só que o que as escolas estão fazendo?
elas estão tentando colocar o ensino médio antigo dentro desta proposta. É aquela história da calça velha que não me serve mais. Eu tenho que doar para uma outra pessoa. Não adianta eu querer tentar entrar naquela calça, né? Ela já deformou. Outro dia eu escutei do Valmir, né, coordenador, orientador educacional do Colégio Marista Dom Silvério, grande educador. Ele falou que parece que muitas escolas no Brasil, ele é mestre em educação, estão fazendo remendo novo em pano velho, que é isso que você disse. É isso. Né? É muito sério isso, porque os jovens estão aflitos. E essa grande oportunidade que a reforma nos trouxe, que é ser mais protagonistas, ela pode funcionar ao contrário. O meu grande medo é esse. E eu vejo algumas disciplinas, Patrícia, por exemplo, eu sou professor de projeto de vida em uma das instituições que eu trabalho. A outra eu gostaria de parabenizar. É o Colégio Missão Paz, né? Missão Paz fica lá no bairro São João Batista, está completando 33 anos. Eu sou professor de História lá, quero parabenizar a gestora Débora, toda a equipe, né? O pastor Bruno, as pessoas que coordenam a escola. É uma escola simplesmente agradável. 1.500 alunos na escola, né? Por quê? Porque o trabalho lá é entregue com excelência. E os indicadores são muito bem medidos, né? Então, quero dar parabéns, 33 anos fazendo a diferença. Quando você chega lá, tem troféus assim troféus não, certificados de reconhecimentos públicos para a escola. E nesses 33 anos eu quero parabenizar, tá? Mas voltando aqui, olha, inovação então para você foi esse vestido azul de o diretor sair lá na rua, a inovação de resgatar aquelas famílias e tirar a violência. A outra inovação foi resgatar mesmo estudante que precisava de uma busca ativa e precisava de fazer isso coletivamente. Olha, que coisa bacana que é falar de equipe, né? E aí eu quero te perguntar, o que é liderar por resultado, né? E como é que nasceu essa sua ideia de escola de gestão educacional? 2 perguntas em uma. Tá. Eu vou voltar na questão dos instrumentos, Sim, dos instrumentos de gestão, que eu acho que muito bom. a gente Fique à precisa vontade. amarrar, né? Porque a gente vai conseguir amarrar tudo nessa resposta que eu vou dar. Porque Então, tem gente que acha que instrumento é só papel, né, Patrícia? E nem sempre é só papel, né? né, não é, né? O registro é muito importante, eu preciso Muito. de ter, né? Eu preciso ter o registro para ver de onde eu saí e onde eu vou para poder avaliar se aquele trajeto deu certo, senão eu volto, né? Que aí eu já estou falando do instrumento. Sim. Tem um instrumento que é o PDCA, ele é muito utilizado na administração de empresa, né, na engenharia. E aí é o que eu digo, gente, a gente precisa parar de ter assim resistência, né, com esses recursos que a própria administração nos ajuda nisso tudo, né? Sim. Então o ciclo PDCA, né? Então ele é muito próximo da educação. Muito. É um processo, né, que eu vou fazer girar ali. Eu me lembro quando eu era professora de didática, eu fui professora de didática há mais de 10 anos, né? Eu fui professora de didática da Universidade Federal. Começou com 14, agora com fala 30, não, né, Patrícia? faz conta não, Paulo. É. E da UENG também. E na didática, quando a gente trabalha a questão do planejamento, não é nessa estrutura do PDCA, mas ele aproxima. Então, esse é um instrumento que eu sempre utilizei, né? Eu vou planejar ali o meu processo, né? Na verdade, é o processo. A gente estava falando de processos, né? Sim. Então, para cada processo, eu tenho que ter esse ciclo, né? Que é o PDCA, é o planejar, é o fazer, é o checar e agir. Então, eu pensei, vamos pensar aí na questão do resultado dos meninos. Tá, eu quero melhorar o resultado dos alunos na Universidade Federal na época, né?
Então, eu fiz um planejamento. Para essa melhoria, eu fiz um planejamento com várias ações. Não foi um planejamento só, foram vários planos, né? Cada ação tinha um planejamento, tinha um cronograma, tinha um responsável, tinha o que eu ia gastar com aquilo. Né? Então, quer dizer, eu planejei, eu fiz, eu coloquei em prática. Depois, eu chequei para ver se o que eu deleguei, olha aí a outra coisa, eu deleguei, eu preciso checar com a minha Qual ressonância que equipe, teve, né? Qual foi o resultado? né? Porque nós somos humanos, né, Paulo? Nós temos a questão assim de boicotar, Sabotar, de sabotar, de não entender, né? De entender outra coisa. Então o de gestor ele estar precisa, cansado e não conseguir fazer o que ele desejava. não conseguir. Então se eu não tenho os processos na mão, a minha escola vai por água abaixo. Então, gente, isso é extremamente imprescindível, né? Você ter os processos na mão, os instrumentos e a gestão do resultado, que aí eu estou fazendo um fechamento, né? Isso é fundamental para que a minha escola se transforme numa escola de excelência. Né? E quando eu falo excelência, não é só o resultado, né? É os funcionários estarem bem, né? Os alunos estarem bem, as famílias estarem confiantes no trabalho da escola, os alunos aprendendo muito, né? Então, assim, é todo um conjunto, não é mesmo? Perfeito. Então, assim, e o último ciclo, né, desse processo é o agir ou refazer. Porque se não deu certo, eu tenho que chamar todo mundo, porque aquilo ali eu não trabalho sozinho, eu trabalho em equipe. Esse planejamento ele é feito em equipe, né? Gente, estou olhando, não deu certo isso aqui que a gente pensou. Vamos refazer. O que é preciso para a gente alcançar aquele resultado? Vamos refazer. Então, a gestão por resultados é eu colocar métricas, né? Então, eu vejo que o MEC, né, e as secretarias de educação e também municipais, elas têm um material muito bom em mãos. Agora, olha, o governo aplicou as provas diagnósticas. Então, o Perfeito. que é fazer gestão por resultado? É eu ter em mãos o resultado dos meus alunos, é eu comparar esse resultado com anos anteriores, é eu ver onde está o problema, fazer um plano de ação e melhorar esse resultado. Isso, você trouxe tanta clareza e eu quero pedir às universidades, por favor, que contratem rápido ou então e não usem essa aula de MBA aqui free que vocês estão tendo, tá? Por favor, tá? Pessoal também uma brincadeira, mas para dizer o seguinte, olha, quando a gente realmente controla e controlar, né? Porque essa palavra controle, às vezes, né? Todo mundo acha que é uma palavra ruim, mas a gente pode controlar coletivamente. Algumas informações são sigilosas mesmo, elas têm que estar na mão do corpo gestor, né? E agora eu quero que você fale como que surgiu a Escola de Gestão Educacional. Porque ela está lá no Instagram, mas não é só Instagram. Eu sei que são oficinas, são palestras, são minicursos que estão nascendo e dos quais eu quero Pós-graduação. participar, pós-graduação também. Então, Patrício, como surgiu e o que é? Então, Paulo, diante assim da experiência, né, que eu venho de gestão, mais de 25 anos na gestão escolar, né, pública e privada, eu encontrei muita dificuldade para entender o processo de gestão, né? Então, assim, foi meio que na intuição, né, e no estudo. Eu tive que, quando eu falo assim de ser autodidata, né, ir atrás. É claro que eu fiz alguns cursos, né, eu fui atrás de alguns cursos, mas não existe um curso específico para o gestor educacional. Né? Sim, As faculdades investem muito na formação de professor,
mas elas não investem na formação da equipe técnica, do gestor, né? Então, o meu desejo é poder contribuir com outros gestores e com aqueles que querem ser gestores um dia, né? O objetivo é exatamente, eu trouxe para o digital, porque a gente tem que acompanhar a mudança do mundo, né? É uma linguagem transmediática, É né? uma linguagem transmediática. E chegou num ponto que as pessoas me convidavam para fazer consultoria, para dar palestras. E o Brasil é grande demais, Sim, né? Eu pensei assim, eu preciso imaginar uma situação em que eu consiga escalar o meu trabalho, né? perfeito. E o digital me dá essa oportunidade. Então, a escola de gestão é um curso, né, que eu tenho para gestores, e ele é online. E eu trabalho também com consultorias, mas a consultoria ela é um pouco mais difícil de acontecer porque é um trabalho individual, é um trabalho que demora, né? Então eu não consigo assumir tantas escolas nesse sentido. Embora a gente vai, né? A gente não consegue falar não e vai É, e tudo. Então, ela surgiu com isso, com a ideia de ajudar pessoas a se liderarem melhor para liderar as suas instituições, liderar as suas equipes e tudo. E de uma forma que eu acho que seja mais acessível, né, para todos. de maneira antifrágil, né? Gente, ela deu Isso. uma palestra no Cinep sobre antifragilidade, tem que repetir um dia, né? E os novos projetos, Patrícia? Já para a gente ir caminhando para o fim Para o fim, aqui, né, Paulo? Eu falo assim que quando a gente caminha com pessoas que pensam como a gente, né, é o aquela Mastermind. coisa é o mastermind, é o encorajamento, né, Paulo? E você é uma pessoa que você fica ali abrindo portas, né? Se Deus quiser. Eu quero deixar um legado aqui. Isso. Eu fui lá do outro lado e voltei, né? Pois Então, é, já que eu você quase voltei, tem que morreu, voltar para né? fazer o melhor. Tem que fazer é isso que eu Mandaram um aprendi. recado. Mandaram um recado, assim, ó, você volta e Volta faz direito, senão vai ficar feio para você. e senão me cobram depois, né? E anjos são assim, anjos são pessoas maravilhosas. Então, assim, gente, tem uma consultoria, né, para a implantação do ensino médio, desse novo ensino médio. Na verdade, as escolas estão com muita dificuldade de entender que eu não preciso colocar 20 e tantas disciplinas, com 20 e tantas provas, né? Se eu trabalho interdisciplinarmente, né, se o conhecimento ele é transdisciplinar, eu não tenho que ter todas as disciplinas ali na minha grade, no meu quadro né, curricular. Isso é uma engenharia, né, Paulo, que a gente vem desenvolvendo há muitos anos, como eu disse lá em Barcelona, foi uma imersão com trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. Não é fácil fazer. Então, eu estou aí com essa consultoria com algumas escolas para ajudar os professores e as coordenações e supervisões a criar esse arranjo, né, esse novo arranjo do ensino médio. E nós estamos também com 2 cursos, né, de pós-graduação, um certificado né, pelo MEC e tudo, também dentro aí da liderança, da gestão e inovação, educação e inovação e avaliação, Isso, né? isso. Então, são É, esses os projetos. e Enem? Eu acho que vai ter que ficar para aprofundar mais lá na frente, porque na semana que vem a gente vai receber aqui a professora Annelise, nós vamos entrevistá-la juntos sobre a liderança do professor. Mas como é que você avalia essas notícias sobre a mudança do Enem, que, ao meu ver, chegaram tardiamente? Eu acho que deveria ter sido em dezembro, mas eu queria te ouvir. Eu falo que antes tarde do que nunca, né, É, Paulo? Eu recebi com muita alegria essa mudança, né? Precisa. Se eu mudo o ensino médio, eu preciso mudar a forma de acesso à universidade, né? Não está claro ainda, muita coisa não está clara mesmo, porque eles não divulgaram a matriz de competência. isso. TRI vai mudar? Teoria da Com resposta ao item? certeza.
Porque Com tá parecendo um certeza. pouquinho de vestibular da UFMG. Eu falei isso outro dia, né? O primeiro dia, português, essencialmente português, matemática e redação, não é isso? É, Essencialmente não, predominantemente. E no segundo dia vem os itinerários, né? E aí o aluno faz a opção pelo itinerário, pelo o formato, né, de acordo com o curso que ele vai fazer. As questões abertas vêm, né, as questões discursivas e também as questões de cálculo, né? É, 20% ou 25%, agora me falhou a memória, né, de questões abertas, acho que são 20%. E também um bônus, um percentual para aqueles alunos que vão fazer o ensino técnico, né, a escola sim. técnica. Então, assim, gente, eu vejo com muita esperança, sabe, Paulo? Não vai ser fácil. O ensino médio hoje está, assim, um terror, tá? Isso não é avaliação minha, é avaliação dos próprios gestores. Mas por isso, porque eles quiseram colocar o ensino antigo, ensino médio antigo, dentro de uma proposta que não cabe Sim. as disciplinas como eram antigamente. A organização ela é interdisciplinar. Quantas pessoas não entenderem isso e não colocarem isso no papel? E outra coisa, não vai ser de um ano para o outro. A Finlândia demorou 12 anos para, após a implantação, para colher os resultados que ela colhe hoje. Isso. Então, no Brasil, para a gente fechar um pouco, a gente tem que deixar um pouco um conceito de querer as coisas tipo, entre aspas, miojo. Caldo de 3 minutos está pronto. Não é assim. Eu sou professor de história, vim de verde hoje porque eu estou com muita esperança de que é possível mudar a educação, mesmo que caiam quantos ministros caírem. Na verdade, a educação está na nossa mão. Você gestor, você educador, você que vai ver esse vídeo a posteriori, você que nos acompanhou até agora. Por isso, Patrícia, eu quero te agradecer muito por esses nossos encontros. Na semana passada você vai ficar aqui ao meu lado esquerdo e nós vamos entrevistar a professora Nelise sobre liderança do professor, porque, na verdade, o professor também foi e sempre será o grande motor da educação. Por isso nós somos professores. E você é uma professora do vestido azul, Ai, Patrícia. Essa noite você ganhou o vestido. gente, eu vou sonhar com esse vestido azul. Muito obrigada pela parceria, Paulo. Tá Obrigada, joia. pessoal, pela audiência, né? É, E vamos e se não seguir. foi muita, convide alguém para vir. Aqui para nós não interessa a quantidade não, gente, mas a qualidade. E amanhã 140 pessoas vão receber esse vídeo no mail que eu tenho aí, que é riquíssimo. Muito obrigado, boa noite, juízo na nossa ausência, viu, pessoal? Boa Tudo de noite. bom, tchau.